já tomou susto com o seu fundo de renda fixa? Naquele mês de uma rentabilidade absurda, ou então naquele mês caiu? Já aconteceu isso com você? Pois é, eu sou o Zente Graff da BR Advisors e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que as taxas de juros afetam a rentabilidade de seus investimentos. Imagina que você viu uma roupa bacana por R$1.000. Se você pedisse um desconto de 10% para pagar à vista, quanto você pagaria? R$900. Caso o desconto, você conseguisse, chorasse um pouquinho mais, e o desconto fosse de 20%, você pagaria 800. Então repara só uma coisa, para um negócio que tem um preço lá no final, quanto maior a taxa de juros, mais barato você paga hoje. Ou ainda, quanto menor a taxa de juros, mais caro você vai pagar hoje. Pois assim funcionam vários títulos públicos no mercado nacional. Os títulos pré-fixados ou aqueles pré-fixados com o IPCA, eles têm um valor final. Então isso significa que quando a taxa de juros que está embutida na hora que você adquire esse título, ela é alta, você hoje está pagando um preço muito baixo por ele. E quando a taxa cai, você vai pagar um preço maior. Agora imagina que você foi uma pessoa que comprou quando a taxa de juros era 20%. Significa que você pagou naquele momento R$800. Então você naquele mês, a taxa anunciada era de 20%, suponha, e você comprou o título por R$800, porque ele vale lá no vencimento, quando o governo não tiver mais essa dívida junto a você, ele vai valer R$1.000. Então você foi lá e pagou 800. Passou um mês, a situação econômica do país melhorou e a taxa de juros caiu para 10%. Isso significa que os novos compradores desse mesmo título, tá certo? Essa mesma modalidade, com vencimento lá naquela data, vão agora pagar 900 por ele. E você que tinha uma coisa comprada por 800, se você quiser vender, você vai vender por quanto? Vai vender por esses 900. Ou seja, em um mês você teria ganhado R$100 pela valorização do título. Percebe? Mas cuidado. O que existe para o bem, existe para o mal. Pode ser que você compre o título quando a taxa é 10, portanto você pagou 900, e no mês seguinte a taxa subiu para 20 e ele passa a valer 800. Essas grandes oscilações eu ainda não presenciei no mercado nacional, talvez em uma outra situação de muita crise, mas que depois se recuperou. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter em mente que é isso aí que acontece. Vou botar agora a questão em termos práticos. Mas eu não compro, por exemplo, os títulos do governo. Talvez você não compre diretamente, mas ao adquirir cotas de um fundo de renda fixa que se diz protegido da inflação, o que ele faz exatamente é comprar esses títulos públicos e outros instrumentos que têm um valor final com alguma coisa crescida pelo IPCA, por exemplo. E o movimento é exatamente esse, ou seja, quando você comprou as cotas do fundo, se a taxa de juros vigente no mercado era de 20% e um ano depois ela caiu para 10%, provavelmente aquele fundo de investimento rendeu muito bem. O recíproco acontecendo no caso de você ter uma taxa de juros que estava em 10 e subiu para 20. Ou seja, você comprou no momento, a taxa subiu, você vai ter uma rentabilidade não tão boa, ou às vezes até negativa, naquele fundo de investimento. O que você deve fazer diante de uma situação dessa? Se você, por acaso, está nessa ponta, talvez seja a hora de, olha, eu estava pensando que esse dinheiro ia ser utilizado, por exemplo, para trocar de carro. Pode ser que esse seja o momento de você antecipar essa compra. Quando acontece a situação inversa, você, antes de ficar desesperado, verifica se é algo passageiro, se foi uma coisa pontual ou se realmente a tendência veio para ficar. Porque, veja bem, a gente já está a longa data, pelo menos aqui no Brasil, em que a tendência das taxas de juros tem sido de queda, eventualmente dá um pulinho, dá uma subida, às vezes tem um fato econômico que incomoda e ela dá um salto, mas se a gente olhar a série histórica, a gente vai ver que ela vem caindo sucessivamente. Então, cuidado para não se assustar nessas ocasiões e aí comprar por esse preço, vender por esse preço e ver um mês depois ou 2 meses depois ele voltar para o preço onde você tinha adquirido inicialmente. Tá bom? Fica a dica.